Graças a Deus, aqui mais uma vez nos encontramos para aproveitarmos da oportunidade do aprendizado com Jesus. Assim, nós saudamos o nosso anjo de guarda individual, saudamos os anjos de guarda de todos aqueles e aquelas que conosco estão ligados neste estudo. Saudamos o anjo de guarda do lar ou do local onde se encontram todos vocês que conosco estão. Saudamos a equipe espiritual que se apresenta para o estudo da noite. Saudamos a equipe espiritual responsável por este estudo. Saudamos a mentora da fraternidade espírita, Irmã Maria, querida irmã, que nos assiste, nos sustenta e se faz presente. Saudamos o representante de Jesus entre nós, o anjo Ismael. Saudamos nossa Mãe Santíssima e saudamos o amado Mestre Jesus. E é com Jesus que elevamos nosso pensamento até ao nosso Pai Maior, e a Ele dizemos de nossa alegria, de nossa gratidão pela bênção da oportunidade de mais este aprendizado. E é assim que nós o louvamos enquanto dizemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que alegria estarmos novamente aqui juntos para mais este aprendizado. No nosso encontro de segunda-feira passada, combinei com vocês que nós iríamos fazer algumas considerações ainda sobre alguns pontos do que consta no texto sobre médiuns experimentados. Vamos a eles, então. Compreende-se facilmente a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras são sem utilidade real. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência fruto do estudo. Então, repare você
o alerta que nos faz o Espírito de verdade neste ponto. Confundem a experiência, que é fruto do estudo, com a aptidão, produto do organismo. Vamos entender melhor isso? Porque veja, quantos e quantas médiums não existem que, mesmo no uso da sua mediunidade, a utilizam de forma totalmente empírica, de forma totalmente prática, sem nenhum conhecimento teórico do assunto que possa lhes dar respaldo, fundamento na utilização dessa faculdade. Quantos médiuns, quantas médiuns neste mundo de meu Deus não utilizam de sua faculdade sem o menor conhecimento do que seja? E por que recebem espíritos assim? Porque recebem espíritos assados? Porque escrevem assim? Porque escrevem daquele jeito? Ou porque ouvem? Ou porque veem? Muitas vezes se atribuem certos valores, certos procederes que em nada diz respeito ao bom emprego, à finalidade real da mediunidade. É isso que ele está querendo dizer quando diz fruto do estudo com a aptidão que é produto do organismo. Vamos entender um pouco melhor o que seja produto do organismo. Vamos dar uma chegada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 12, quando o Espírito de Verdade nos diz assim: digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo ser humano pode estar dotado, orgânica, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o ser humano, em virtude do seu livre arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Então, repare você que o falar é uma propriedade do organismo. A criatura fala porque tem o seu sistema que lhe dá a condição de falar em perfeito estado. Porque tem as suas cordas vocais, por exemplo, em condições para tal. Assim é a faculdade de ver, porque tem o seu órgão, o seu organismo
para esta finalidade apto. Assim é também a faculdade mediúnica. Agora, uma coisa é ser provido da faculdade mediúnica e outra coisa é o uso que se faz desta faculdade. Por exemplo, no capítulo 21, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos está dito assim: o Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais e jamais materiais. Então, repare que uma faculdade mediúnica bem empregada, onde o médium tem conhecimento da sua finalidade, dos meios e formas como deve aplicá-la, este médium vai estar atuando sempre em companhia de espíritos de grande elevação moral que irão assistir o médium na ação do bem. Porque a mediunidade é produto do organismo. Então, o ser vem habilitado, o ser vem instrumentalizado para, mesmo estando no cárcere da carne, divisar o plano espiritual. Fazer um intercâmbio com aqueles que estão do lado de lá. Agora, ai daqueles que, mesmo por ignorância, não fazem o uso adequado destas faculdades. Sobre esse assunto, veja o que nos diz Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 21 a 23. Ouçamos o que nos diz Jesus sobre este assunto. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Reparou que o fato de ter feito prodígios, profecias, milagres, o fato de utilizar da mediunidade em larga escala, digamos assim, não é passaporte para acessar o reino dos céus, não é passaporte para a entrada em um mundo melhor, mas o passaporte está exatamente naquilo que leva o médium ou a médium a utilizar a sua mediunidade. Para fecharmos esse assunto, vamos dar uma olhada na obra de Allan Kardec, intitulada Viagem Espírita, em 1862. Viagem Espírita, em 1862. Neste livro, na edição que eu tenho em minhas mãos, que é a segunda edição em língua portuguesa, na página 23, o Espírito de Verdade, pela mão de Allan Kardec, nos diz claramente o porquê a mediunidade tem-se já de alguns séculos, uns 4, 5 séculos para cá, tem se vulgarizado entre nós humanos. Olha o porquê ela vulgarizou-se. Prestemos atenção. Mas o que é característico é a evidente diminuição dos médiuns de efeitos físicos, à medida que se multiplicam os médiuns de comunicações inteligentes. É que, como os espíritos o afirmam, a fase da curiosidade passou e já vivemos um segundo período, o da filosofia. O terceiro, que começará em pouco, será o de sua aplicação à reforma da humanidade. Então, olha o que nós, se nos dizemos médiuns, se nos acreditamos médiuns, se atuamos como médiuns, a nossa contribuição, então, será no sentido de motivar a humanidade a se reformar. Então, o meu proceder, se eu me digo médium, o seu proceder, se diz médium, tem que, pelo seu exemplo, pelo meu exemplo, pelo nosso exemplo, na prática da mediunidade, despertar nas criaturas o interesse de conquistar virtudes. Se a mediunidade, por acaso, estiver sendo utilizada apenas e tão somente como elemento de diversão, como elemento de curiosidade, como elemento de solução de problemas individuais e ainda por cima materiais, repare que, segundo o que nos diz o Espírito de Verdade,
Aquele que assim estiver agindo vai responder por isso. Porque foi Jesus que disse, e nós lemos agora há pouco, que aqueles que assim o fazem são iníquos, ou seja, não vivem com equidade, não agem conforme a lei que determina o porquê da mediunidade. Estejamos atentos a isso. Estejamos atentos. E ele continua a nos dizer, voltando agora para o livro dos médiuns, ele continua nos dizendo: creem-se mestres, porque escrevem facilmente, repudiam todos os conselhos e tornam-se a presa de espíritos mentirosos e hipócritas, que os conquistam lisonjeando seu orgulho. E veremos mais à frente o capítulo sobre obsessão, porque com certeza é um tipo de obsessão que os médiuns que assim agem sofrem. Tudo bem, então? Finalizando esse item, nós vamos seguir para o dos médiuns flexíveis. Aqueles cujas faculdades se prestam mais facilmente aos gêneros de comunicações e pela qual todos os espíritos, ou quase todos, podem se manifestar espontaneamente ou por evocação. Esta variedade de médiuns se aproxima muito da dos médiuns sensitivos. Médiuns exclusivos. Aqueles pelas quais um espírito se manifesta, de preferência, e mesmo com a exclusão de todos os outros, e responde por aqueles que se chamam por intermédio do médium. Então, com certeza, um médium sem o devido preparo, sem o estudo apurado desta ciência, é facilmente enganado pelo espírito que o assiste, porque evoque você, sendo um médium desse tipo, Dr. Bezerra de Menezes, ele vai falar como se Dr. Bezerra de Menezes o fosse. Evoque você, Eurípides Barçanufo, ele vai falar como se Eurípides Barçanufo o fosse. Mas não podemos nos esquecer de que, se fizermos as perguntas corretas, se fizermos perguntas bem precisas, a qualquer momento o espírito vai se trair. Porque já vimos lá atrás que espíritos da envergadura de professor Eurípides, de Bezerra de Menezes, o seu palavreado é sempre na mesma linha. Altivo, sereno, edificante, sem jamais, por hipótese nenhuma, se afastar desses princípios. Então, é como já nos dizia Jesus há longo tempo: pelo fruto
se conhece a árvore. Isto se prende sempre a uma falta de flexibilidade. Quando o espírito é bom, pode-se ligar ao médium por simpatia e com uma finalidade louvável. Quando é mal, é sempre com a intenção de colocar o médium sob a sua dependência. É antes um defeito do que uma qualidade e muito vizinho da obsessão. Médiuns de evocações. Os médiuns flexíveis são naturalmente os mais próprios a este gênero de comunicações. E as perguntas de detalhes que se podem dirigir aos espíritos. Sob esse aspecto, há médiuns muito especiais. Suas respostas se encerram quase sempre num quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. Médiuns de ditados espontâneos. Recebem, de preferência, comunicações espontâneas da parte de espíritos que se apresentam sem serem chamados. Quando esta faculdade é especial no médium, é difícil e algumas vezes mesmo impossível fazer uma evocação por seu intermédio. Entretanto, são melhor aparelhados do que os da variedade precedente. Compreendei que, por aparelhagem, se entendem aqui os materiais cerebrais, porque é preciso, frequentemente, direi mesmo sempre, maior soma de inteligência para os ditados espontâneos, os que verdadeiramente merecem esse nome, e não algumas frases incompletas ou alguns pensamentos banais que se encontram em todas as estantes humanas. Então, repare que o médium de ditados espontâneos é alguém que tem material cerebral, ou seja, tem um quantum de conhecimento e conhecimento variado para, em posse desse conhecimento, poder estar à disposição de uma variedade inimaginável de espíritos. Porque é este médium, então, apto, ou esta médium apta ao trato dos mais variados assuntos. Ou seja, tem coisas que você que talvez seja habituado a lidar com o celular ou com o computador, tem coisas que você faz num celular, num computador de última geração, que não vai conseguir fazer num computador de primeira geração. Os dois
são computadores, mas a diferença de conteúdo é abismal, por assim dizer. Então existem, como estamos tendo a oportunidade aqui de acessando esta ciência, nos esclarecer a variedade que existem de especificidades, tanto de mediunidades quanto de médiums. Então, realmente, a coisa vai bem mais além do que, penso eu, a grande maioria de nós imaginava, ou como eu, por exemplo, imagino. Vai bem mais além. Vai ser necessário acumular uma quantidade de material a mais para poder ter um pouquinho mais de noção do que seja realmente esta ciência e o que ela tem a nos oferecer. Seguindo. Agora nós vamos para o item 193, não é isso? Que é o terceiro item, que é segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Médiuns versificadores obtêm mais facilmente do que os outros comunicações versificadas, bastante comuns para os maus versos, muito raros para os bons. Porque muitas vezes, talvez, tem a mediunidade, mas não está a mediunidade acompanhada de material cerebral, como vimos agora há pouco, o bastante para poder receber espíritos de maior envergadura, mesmo naquela mediunidade em que o ser está aparelhado, habilitado. Médiuns poéticos, sem obterem versos, as comunicações que recebem têm alguma coisa de vaporosa, de sentimental. Nada neles denota rudeza. São, mais do que os outros, próprios à expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Neles tudo é vago, e seria inútil pedir-lhes algo preciso. São muito comuns. Médiuns positivos. Suas comunicações têm, em geral, um caráter de clareza e de precisão que se presta voluntariamente aos detalhes circunstanciais, às notícias exatas, bastante raros. Médiuns literários não têm nem o vago dos médiuns poéticos, nem o terra a terra dos médiuns positivos, mas dissertam com sagacidade, seu estilo é correto, elegante e frequentemente de uma notável eloquência. Médiuns incorretos
podem obter coisas muito boas, pensamentos de uma moralidade irrepreensível, mas seu estilo é difuso, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. A incorreção material do estilo prende-se geralmente à falta de cultura intelectual do médium, que não é, para o espírito, um bom instrumento sob esse aspecto. O espírito a isso liga pouca importância. Para ele, o pensamento é a coisa essencial e vos deixa livre para dar-lhe a forma conveniente. Não ocorre o mesmo com ideias falsas e ilógicas que uma comunicação pode conter. São sempre um índice de inferioridade do espírito que se manifesta. Então, uma coisa é uma comunicação em que você percebe a falsidade, o ridículo, a falta de lógica na comunicação. E outra coisa é uma incorreção aqui, uma incorreção ali, uma pobreza de vocabulário. São coisas totalmente díspares. Porque muitas vezes o espírito está a emitir um pensamento com um conteúdo, mas o médium ou a médium vai decodificar esse conteúdo e vai trazê-lo a nós segundo os seus parâmetros, segundo o seu material cerebral. É isto que ele está a nos dizer aqui. É por essa razão que não somos todos nós que estamos à altura de ter um Emmanuel de mentor, ou de ter uma Joana de Ângeles de mentor. Seria um desperdício alguém com o cabedal de conhecimento destes seres. Com certeza, esse cabedal de conhecimento vai lhes permitir uma missão de um porte tal que não será qualquer aparelho mediúnico que estará à altura para a realização desse intento. Tudo bem até aqui? Seguimos. Médiuns historiadores. Aqueles que têm uma aptidão especial para o desenvolvimento histórico. Esta faculdade, como todas as outras, é independente dos conhecimentos do médium, porque se vê em pessoas sem instrução e mesmo crianças tratarem de assuntos bem acima de sua capacidade. Variedade rara de médiuns positivos. Médiuns científicos. Não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes. E, não obstante isso, são mais especialmente próprios para as comunicações relativas à ciência. Eu penso que nós poderíamos ilustrar o que o Espírito de Verdade
quis chamar a nossa atenção de que alguém com um cabedal científico não é sábio e às vezes é ignorante, como, por exemplo, talvez até meados da década de 80, talvez um pouco ainda da década de 90, as grandes corporações buscavam os seus colaboradores somente pelo seu QI, somente pela sua capacidade técnica, prática, científica do assunto. A história nos mostra quantos crápulas os subalternos não tiveram que suportar e, lamentavelmente, em algumas corporações ainda suportam, porque são seres que, cientificamente falando, dominam a ciência pela qual ocupam o seu lugar de superiores, de chefia, de gestores nas organizações. Mas o QE, que é o coeficiente emocional, o jeito no trato com o semelhante é praticamente nulo. É nessa linha. Então você deve conhecer alguém, é provável que tenha no seu círculo social, alguém de um Fazer uma pequena conhecimento vibração. assombroso, porém de uma arrogância lamentável. É isso que está dito aqui. Seguimos. Médiuns receitistas. Sua especialidade é servir mais facilmente de intérprete dos espíritos para as prescrições médicas. É preciso não confundi-los com os médiuns curadores, porque não fazem absolutamente senão transmitir o pensamento do espírito e não têm por eles mesmos nenhuma influência. São bastante comuns. Médiuns religiosos recebem, mais especialmente, comunicações de um caráter religioso ou que tratam de questões de religião, não obstante suas crenças e seus hábitos. Fazemos nós ideia de quantas ou quantos milhares de religiões tem no planeta? Fazemos nós ideia? E se formos atrás, nós vamos constatar que a grandíssima maioria delas, melhor dizendo, das religiões, os seus fundadores, alguns até sem o saberem, são médiuns. E em sendo médiuns, muitos deles entendem que a sua religião, ou a religião que ele fundou, ou que ela fundou, o fizeram porque receberam ordem direta de Deus. Por isso que a religião mais certa do mundo é a religião deles. O Deus mais perfeito
do mundo é o Deus deles. E assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Deixa eu só fazer uma correção aqui rapidinho. Pronto. Então, nós lemos médiuns religiosos. Vamos agora para os filósofos e moralistas. Suas comunicações têm geralmente por objeto as questões de moral e de alta filosofia, muito comuns para a moral. Todos esses matizes são variedades de aptidões de bons médiuns. Quanto aos que têm uma aptidão especial para certas comunicações científicas, as históricas, médicas ou outras, acima de sua capacidade intelectual, estejais persuadidos, atenção agora, penso que vale a pena você sublinhar esta linha no seu livro, porque olha o que ele nos diz aqui. De que possuíram esses conhecimentos em uma outra existência e que permaneceram neles em estado latente. Fazem parte dos materiais cerebrais necessários ao espírito que se manifesta. Esses são os elementos que lhes facilitam o caminho para comunicar suas próprias ideias, porque esses médiuns são para ele instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que o seria um bruto. É só nos lembrarmos daquilo que vimos, né? Até adiantando um pouco o nosso estudo, que o espírito do médium, o espírito da médium, nunca está nulo. Mesmo sendo médium mecânico, médium mecânica, o espírito está atento ao que está sendo dito, ao que está sendo escrito. E é por essa razão que um médium, uma médium com um cabedal de conhecimento maior na área específica vai ser de muito maior facilidade para o espírito que queira se comunicar. Porque não percamos de vista que aqueles assuntos, aqueles temas aos quais somos resistentes, essa resistência vai também transparecer, vai influenciar uma comunicação mediúnica. Médiuns de comunicações triviais e obscenas. Essas palavras indicam o gênero de comunicações que certos médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. Quem tenha estudado o mundo espírita em todos os graus da escala, sabe que os há cuja perversidade iguala a dos humanos mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos em termos os mais grosseiros. Outros, menos
abjetos, se contentam com expressões triviais. Compreende-se que esses médiuns devem ter o desejo de ficarem livres da preferência desses espíritos e que devem invejar aqueles que, nas comunicações que recebem, não tiveram jamais uma palavra malsã. Seria preciso uma estranha aberração de ideias e ter se divorciado do bom senso para crer que uma semelhante linguagem possa ser a dos bons espíritos. Tem gente que pensa que é, e tem gente que pensa que não tem problema nenhum. Por exemplo, empregar termos ordinariamente de baixo calão. Encaram isso com naturalidade. Quarto item agora, no subitem, né? Porque nós vamos para o item 194. Segundo as qualidades físicas do médium. Médiuns calmos escrevem sempre com certa lentidão e sem experimentar a menor agitação. Médios velozes escrevem com uma rapidez maior do que se poderiam fazê-lo voluntariamente no estado normal. Os espíritos se comunicam por eles com a prontidão do relâmpago. Dir-se-ia que há neles uma superabundância de fluido que lhes permite se identificar instantaneamente com o espírito. Esta qualidade, algumas vezes, é inconveniente, porque a rapidez da escrita torna esta muito difícil para ser lida por qualquer outro que não seja o médium. É muito cansativa, porque desprende muito fluido inutilmente. Não sei se vocês se recordam, mas tem alguns documentários que mostram o Chico psicografando. Praticamente a pessoa que fica tirando a folha quase que não dá conta, né? Tamanha velocidade dele. Aí ficamos imaginando o reservatório fluídico, né? Do espírito da envergadura dele. Médiuns convulsivos são de um estado de excitação quase febril. Sua mão, e algumas vezes toda a sua pessoa, é agitada por um tremor que não podem dominar. A causa primeira, sem dúvida, está no organismo, mas depende muito também da natureza dos espíritos que se comunicam por eles. Os espíritos bons e benevolentes produzem sempre uma impressão doce e agradável. Os maus, ao contrário, produzem uma impressão penosa. É preciso que esses médiuns não se sirvam, senão raramente, de sua faculdade medianímica, cujo uso muito frequente pode afetar o sistema nervoso. Veremos isso lá na frente, no capítulo da identidade, distinção dos bons e dos maus espíritas. 195, quinto. Segundo as qualidades morais do médium. Nós os mencionamos sumariamente para a memória e para completar o quadro, visto que serão desenvolvidos mais adiante
nos capítulos especiais da influência moral dos médiuns, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros, sobre os quais chamamos uma atenção particular. Aí se verá a influência que as qualidades e as manias dos médiuns podem exercer sobre a firmeza das comunicações. E quais são os que, com razão, se podem considerar como médiuns imperfeitos ou bons médiuns. Vamos agora, então, nenhuma pergunta até o momento, está tudo correndo calmamente. Então, nós vamos agora para o item 196, médiuns imperfeitos. Médiuns obsediados. Aqueles que não podem se desembaraçar dos espíritos importunos e mentirosos, mas não se iludem. Sabem com quem estão tratando, né? Médiuns fascinados. Aqueles que são enganados pelos espíritos mentirosos e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Médiuns subjugados. Os que sofrem uma dominação moral e frequentemente material da parte dos maus espíritos. Com certeza, nesses médiuns é onde tem um peso maior, tem uma influência maior, aquele dizer do apóstolo, porque o bem que quero ainda não faço, e o mal que não quero muitas vezes ainda faço. Quer dizer, os médiuns subjugados, com certeza, devem passar por esse drama com mais intensidade. Médiuns levianos. Os que não tomam sua faculdade a sério e dela não se servem senão por passatempo ou para coisas fúteis. Médiuns indiferentes. Os que não tiram nenhum proveito moral das instruções que recebem e não modificam em nada sua conduta e seus hábitos. E isto é interessante nós refletirmos, porque com certeza as mensagens que porventura recebamos, com certeza, elas dizem respeito, primeiramente, a nós que a recebemos, e depois ao outro ou a outra que talvez a tenha solicitado. É mais ou menos naquela linha. Mais ou menos naquela linha. Nossa! Se meu marido tivesse assistindo essa palestra, se o meu vizinho tivesse lendo esse livro, repare que é sempre o outro. E esquecemos que, na verdade, primeiramente, é para nós mesmos. Se não tirarmos o proveito devido, o que se há de fazer? Porque a mediunidade vem para garantir, para permitir, para favorecer a reforma da humanidade. Médiuns presunçosos. Os que têm a pretensão
de serem os únicos em relação com os espíritos superiores. Creem em sua infalibilidade e consideram como inferior e errado tudo o que não procede deles. Penso eu, não sei se você teve chance de ver, mas vira e mexe aparece lá no YouTube, principalmente. Deixei de ser espírita. Não sou mais espírita. Já reparou isso? Penso eu que se encaixa aqui. Penso eu, né? Não estou afirmando, mas trazendo para a gente refletir juntos. Porque normalmente esse dizer, eu vou ser sincero com você, quando eu vejo essa chamada, deixei de ser espírita, não sou mais espírita, eu não abro o vídeo, eu não ouço. Mas fica a minha impressão, entendendo eu, o grau de perfeição dessa ciência, se a criatura a abandona, na minha vã ignorância, penso eu que deve estar ligado a isto. Mas eu, sinceramente, nunca tive interesse, curiosidade ou coisa que o valha para saber porque eles ou elas deixaram de ser espíritas. Tem a sua razão, tem o seu motivo e a gente respeita. Mas estou apenas especulando. Médiuns presunçosos. Médiuns orgulhosos. Teve um médium, por exemplo, só para ilustrar, que em uma certa ocasião, e peço a Deus que possa ele estar num bom lugar, porque já retornou à pátria espiritual, então não é um julgamento, é apenas uma ilustração, só para deixarmos ilustrado aqui no nosso aprendizado, no nosso estudo, mas ele arvorou-se, quando encarnado entre nós, no direito de exigir que o Evangelho segundo o Espiritismo fosse reescrito, porque ele estava desatualizado. Dizia ele que não havia motivo algum para ainda se fazer presente no Evangelho segundo o Espiritismo o texto que traça de duelos, porque a humanidade, segundo ele, não duela mais. As guerras entre nações não é um duelo? Para ficarmos num exemplo? Só num exemplo. Médios orgulhosos. E ele também deixou de ser espírita. E foi muito bom quando ele declinou isso. Fez muito bem a ciência espírita, quando ele declarou em público que não era mais espírita. Médios orgulhosos. Os que se envaidecem das comunicações que recebem. Creem não ter mais nada a aprender no Espiritismo. E não tomam para si as lições que recebem. Frequentemente da parte dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. Médiuns suscetíveis. Variedade de médiuns orgulhosos melindram-se com as críticas das quais suas comunicações podem ser objeto.
se irritam com a menor contrariedade e se mostram o que obtém é para que seja admirado e não para pedir pareceres. Geralmente, tomam aversão pelas pessoas que não os aplaudem sem reserva e desertam das reuniões onde não possam se impor e dominar. Deixei de ser espírita, não sou mais espírita. Deixai-os irem se pavonear em outra parte e procurarem ouvidos mais complacentes ou se retirarem para o isolamento, as reuniões que se privam da sua presença não têm uma grande perda. Erasto, que nos disse isso. Médiuns mercenários, os que exploram sua faculdade. Ou seja, a sua faculdade não está a serviço de Jesus. Porque lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, quando Jesus manda os seus discípulos irem semear a boa nova, ele deixa claro com todas as letras: dai de graça o que de graça recebestes. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Médiuns ambiciosos, os que, sem pôr a preço sua faculdade, esperam dela tirar quaisquer vantagens. Médiuns de má fé, os que, tendo faculdades reais, simulam as que não têm para se darem importância. Não se pode dar o título de médium a pessoas que, não tendo nenhuma faculdade medianímica, não produzem efeitos senão pela charlatanice. Médiuns egoístas, aqueles que não se servem de suas faculdades senão para seu uso pessoal e guardam para eles as comunicações que recebem. Médiuns invejosos, os que veem com despeito os outros médiuns, melhor apreciados e que lhes são superiores. Todas essas más qualidades têm necessariamente a sua contrapartida no bem. Item 197, bons médiuns. Médiuns sérios. Os que não se servem de sua faculdade senão para o bem e para as coisas verdadeiramente úteis. Creem profaná-la, fazendo-a servir à satisfação de curiosos e de indiferentes, ou para futilidades. Médiuns modestos, os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por belas que sejam, se consideram como estranhos e não se creem ao abrigo das mistificações.
longe de fugirem aos avisos desinteressados, os solicitam. E é bom de quando em quando receber um alerta, porque a sutileza que a inferioridade, e dizemos inferioridade quando estamos tratando de espíritos inferiores, e nunca dissemos que espíritos inferiores não são inteligentes, porque o são e muitas vezes muito inteligentes, mas são inferiores no campo da moral. E quando eles querem destruir um médium, querem destruir uma médium, é simples. É só aguçar o ego da criatura. Tem uma passagem belíssima que trata deste assunto, não de forma explícita, mas implícita, porém clarificada pelo Espírito de verdade, fica-nos fácil compreendê-la. É aquela passagem em que Jesus está a conversar com seus apóstolos e, em dado momento, Jesus pergunta-lhes: o que os homens dizem quem sou eu? Quem é o filho do homem? Uns dizem lá, um dos seus apóstolos, porque ele está conversando com seus apóstolos. Um diz: ah, mestre, uns dizem que o senhor é Elias que voltou. O outro: ah, uns dizem que o senhor é Jeremias. Ah, outros dizem que o Senhor é um dos grandes profetas que retornou. Pedro pede a palavra e diz: vós sois o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz a ele: Pedro, não foi a carne e o sangue que isto te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Ou seja, à época, Jesus não poderia ter dito, porque não haveria como ser compreendido, que quem estava a falar isto a Pedro, que captou a informação por via mediúnica, eram espíritos ou espírito de luz, de grande envergadura, que com certeza ali participando no plano espiritual desse colóquio de Jesus com os seus, a mediunidade superior de Pedro naquele momento captou a informação. E naquele momento, o que Jesus podia dizer foi o que disse. Não foi a carne nem o sangue que isto te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E continuar a conversa. Em dado momento, Jesus diz o quanto vai sofrer nas mãos dos seus algozes. E Pedro diz: não, meu Senhor, não, jamais permitirei que isto aconteça, porque o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. E Jesus interrompe Pedro dizendo: afastai-vos de mim, espírito imundo. Olha o perigo da mediunidade. O mesmo médium, Pedro, está lá no Evangelho, você pode constatar depois. Em dado momento, a serviço da luz. Num outro momento, por invigilância, a serviço das trevas. Agora imagina seres diminutos como nós, pequeninos como nós. Se Pedro, que ombreou com Jesus,
que estava ao lado de Jesus, se expunha a riscos dessa monta, imagina seres como nós, se não tivermos vigilância, se não estivermos atentos. Olha o perigo se deixarmos o nosso ego a descoberto, o que nos poderá acontecer? Atentemos para isso. Seguindo, médiuns devotados. Os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando isto seja necessário, sacrificar seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e mesmo seus interesses materiais para o bem dos outros. Este é o médium devotado. Eu vou seguir em frente, né? Vamos seguir em frente? Vamos? Você viu, né? Os médiuns devotados como são, né? Como agem. E as médiuns devotadas também, óbvio. Sempre que digo os médiuns, são os médiuns e as médiuns. E mesmo seus interesses materiais para o bem dos outros. Médiuns seguros. Os que, além da facilidade de execução, merecem plena confiança por seu próprio caráter. A natureza elevada dos espíritos que os assistem e que são os menos expostos a serem enganados. Veremos mais tarde que esta segurança não depende de nenhum modo dos nomes mais ou menos respeitáveis que os espíritos tomam. É incontestável, bem o sabeis, que criticando assim as qualidades e as manias dos médiuns, isso suscitará contrariedade e mesmo animosidade em alguns. Mas o que importa? A mediunidade se expande dia por dia mais. E o médium que tomasse estas reflexões por mal, provaria uma coisa, que não é bom médium. Quer dizer que está assistido por maus espíritos. De resto, como disse, tudo isso não terá senão um tempo. E os maus médiuns, os que abusam ou usam mal suas faculdades, sofrerão tristes consequências por isso, como já ocorreu com alguns. Aprenderão às suas custas o que custa fazer girar em proveito de suas paixões terrestres um dom que Deus não lhes havia dado senão para seu adiantamento moral. Se não podeis conduzi-los para o bom caminho, lamentai-os, porque, posso dizê-lo, são réprobos de Deus. Erasto de novo. Este quadro é de grande importância, não somente para os médiuns sinceros que procurarão de boa fé
lendo-o, de se preservar dos escolhos aos quais estão expostos, mas também para todos aqueles que se servem de médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente deles esperar. Deveria estar constantemente sob os olhos de qualquer que se ocupe de manifestações, e igualmente da escala espírita, de que é complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão, mais do que pensais, para conduzir o espiritismo ao verdadeiro caminho. Sócrates. O item 198, também assinado por Sócrates. Nós vamos deixar para lê-lo pausadamente, calmamente, porque com certeza iremos refletir sobre ele no nosso próximo estudo. Já são 21h22, vamos parar apenas alguns minutos antes, porque com certeza esses 3 minutos não serão suficientes para o que está contido nele. Tá bom? Hoje não teve nenhuma pergunta, o pessoal estava no silêncio, então nós vamos para os recados. Tudo bem? Porque realmente o silêncio hoje foi ensurdecedor, digamos assim. Mas você tem seus motivos para realmente assim se manter, não é mesmo? Penso eu que lhe foi suficiente. Em sendo assim, vamos primeiro para os recados. Tudo bem? Campanha de arrecadação de alimentos para a formação de cestas básicas da Fraternidade Irmã Maria para as famílias carentes que eles assistem. Tem plantão lá para poder receber a sua doação de produtos não perecíveis, né? Toda quarta, das 20 às 22 horas. Toda sexta, das 13 às 16 horas. E aos sábados, das 8 da manhã às 16 horas. No endereço da sede que fica na Rua Solar dos Pinheiros, número 388, no bairro da Vila Industrial, São Paulo, capital, bem próximo da divisa com Santo André. Fora dos horários estabelecidos, você ainda pode agendar pelo WhatsApp 11 9 4758 6327. Aqueles que estão fora de São Paulo ou mesmo próximo, que quiserem fazer uma doação financeira, poderão fazê-lo na conta que a Fraternidade mantém no Banco Santander, na agência 0229, conta corrente 13 0019 43, dígito 2. E o CNPJ da Irmã Maria é 07 123 337 /1000 ao contrário, -35. Dúvidas? É só entrar em contato pelo WhatsApp 11 9 4758 6327. E não deixemos de acompanhar o Evangelho nos momentos de luz que ocorrem toda terça, quarta e sábado a partir das 20 horas. Neste sábado,
A expositora será a nossa irmã Fátima Nunes e ela vai dissertar sobre o tema positividade. E a Hora Espírita, que ocorre todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Nesta quinta-feira, será o expositor, nosso irmão Paulo Henrique Bueno, e olha o tema dele: Ide e pregai. Penso eu que é na linha do que diz Jesus lá em Mateus capítulo 10. E não vamos esquecer de curtir a página da Irmã Maria no Facebook, se inscrever no canal oficial no YouTube, acionar o sininho para ter as notificações das lives. E não esqueça, caso você ainda não esteja conosco lá no nosso grupo de WhatsApp do Livro dos Médiuns, querendo estar conosco, é só você passar um e-mail com o seu nome, o número do seu celular para o e-mail espiritismo na web 007 numeral @gmail.com, tudo com letra minúscula, tudo bem? E você vai ver que lá no nosso grupo de WhatsApp não tem bom dia, boa tarde, campanha, não. É só para tratarmos de assuntos ligados ao nosso estudo, de assuntos ligados à mediunidade ou que nos possa ser útil de alguma forma no nosso aprendizado. Você querendo participar, é só fazer o que lhe pedimos e será muito bem-vindo. Tudo bem? Agora então vamos para a nossa prece de encerramento. E assim é com grande alegria que nós abrimos os nossos corações em vibrações intensas de muito amor e vibramos pela paz universal. Vibramos pelo entendimento entre todas as pessoas. Vibramos em favor de que o Evangelho de Jesus torne-se norma de conduta no coração de todas as pessoas. Vibramos pela fraternidade espírita e Irmã Maria, pelos seus dirigentes, trabalhadores, alunos, assistidos e por todos os nomes que encontram-se em suas caixas de vibrações. Vibramos por todos os sofredores, seja na carne ou no espírito, encarnados ou desencarnados. Vibramos pelo nosso lar, por todos que o frequentam, por todos que nele residem. Pedimos licença ao nosso Pai amantíssimo e vibramos por nós mesmos, nos entregando a Ele para que se faça em nós a sua vontade. Abrimos ainda mais o nosso coração e nas mãos de nossa Mãe Santíssima entregamos uma vibração intensa de muito amor, rogando que ela a utilize onde e quando achar mais oportuno. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, agradecemos a assistência recebida pela espiritualidade amiga que ainda se faz presente. Agradecemos o imenso amor que nos dedica nossa Mãe Santíssima, o amado Mestre Jesus e o nosso Pai Maior. E encerramos este nosso encontro dizendo:
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e por todo o sempre. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.